Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais um 3D Podcast, meu irmão. Nós estamos começando aí o primeiro podcast de 2024 e ainda, pela nossa decoração aqui no momento da gravação, você pode perceber que a gente comemorou bastante aqui, e nós estamos de ritmo de festa ainda, né, cara? Você vê que nós estamos aqui tudo armado já aqui. Vai ficar até mais ou menos abril, fala maio. Pra você, final de dezembro. Nós estamos aí nesse ritmo de festa, né? Ritmo de gratidão aí com Deus pelas boas coisas que Ele tem feito no nosso meio, tem feito no meio da igreja, entre os irmãos, desfrutando da comunhão, né? Da alegria da comunhão. E hoje, meu querido, nós queremos falar de um tema que muitas das vezes acontece no nosso meio, né? Muitas vezes está aí em evidência, hein, cara? Acontece e a gente foi treinado já e às vezes nem percebe, hein? É o tipo do feijão no dente, né? Nossa Deus, cara. Só percebe quem tá olhando de fora. Gente do céu, esse tema de hoje, ele é pretexto para um monte de coisa, cara. E, como você deve ter visto aí, nós vamos falar hoje sobre texto sem contexto, hein? Complicado. Nossa, Deus. Texto sem contexto. É o que nós queremos falar hoje, um pouco mais sobre essa ideia aí. E incentivar você que tem nos acompanhado aí, as pessoas que você tem compartilhado, as pessoas que tem acompanhado através da sua vida, a aprender mais a importância de não só olhar para o versículo, mas para todo o texto escrito, para saber se de fato é aquilo que Deus está querendo, de fato, falar com a gente, né? Então, eu quero pedir para você, antes da gente começar já, para que você possa se inscrever, para que você possa curtir já, mas eu nem assisti ainda. Não, pode curtir, porque o que vem de Deus é bom, e nós aqui só somos instrumento, né? Amém, só ferramenta. Só ferramenta, vem tudo dele, você vai gostar, tá? E já comenta aí já, deixa uma hashtag aí, contexto, tá bom? Para nós saber que se você tem acompanhado aí, deixa uma agora e deixa uma no final, hein, meu querido? Para nós ver o que tá rolando, Não, hein? quero dar um parabéns para a diaconisa irmã Zilda, Olha que ela deixa lá uns 3 comentários, só ela, Verdade. deixando uns 3 comentários lá que eu ponho no curto lá os comentários, a Zilda tá entendendo, né? essa aí tá assistindo do começo ao fim. Isso aí. Então, gente, eu quero incentivar vocês, os demais aí seguidores, as demais pessoas que estão inscritas, a também fazer isso. Põe um comentário aleatório aí, mas não deixe de participar desse momento aí tão bacana que é esse discipulado aí, esse momento de discipulado, esse momento com Jesus aí. Amém. Beleza? Então, vamos lá para começar esse vídeo de hoje. Produção, libera para nós aí a vinheta aí, meus queridos. E é isso aí, pessoal. Então, você que está aqui com a gente até agora já sabe o que é o assunto hoje. Nós queremos falar um pouco sobre texto sem contexto. E aí, Lan? É aquele negócio, né, cara? Acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre esse tema. Se não, é prazer, né? Vai ouvir agora. E, cara, texto sem contexto, cara, é um problema que acontece muito dentro das nossas igrejas e dentro do... não só no ambiente de pregação, mas no ambiente comum de conversa. Às vezes você está conversando com algum crente, assim, alguém falando sobre qualquer outro assunto, ele manda algumas frases bíblicas, né? Alguns versículos assim, não, porque está escrito em tal lugar. E, às vezes, esse texto, ele não necessariamente ele está significando aquilo, né? Então, o que significa o texto fora de contexto, né? Só para contextualizar as pessoas que estão que estão vendo ali. E, cara, texto fora de contexto é quando a gente pega um versículo da Bíblia e a gente se apropria dele, daquele versículo, só que a gente fala em situações que não são dentro da situação que aconteceu na Bíblia ali. Por exemplo, vamos supor que a gente está conversando aqui, nós dois. Conversando e tal, aí de repente eu pego e falo assim, nossa, eu vou matar você, Eric. Só que alguma pessoa ouviu
essa conversa. Uhum. E ela, de tudo aquilo que nós conversamos, ela pega essa frase, eu vou matar você, Eric, vai lá na polícia, me denuncia por ameaça, por, sei lá, ó, o cara vai matar o outro lá. E aí, de repente, a policial vem e tal, começa a investigar, e o Ministério Público, sei lá como é que funciona esse processo todo judiciário aí. Sim. Aí eu tô lá na frente do juiz lá. Aí o juiz me pergunta, ou o advogado de defesa seu. Fala assim, doutor, o Alan, o senhor disse as seguintes palavras, Eric, eu vou te matar? Aí eu falo assim, olha, eu disse, mas eu não quis dizer com essa intenção. Ou seja, é uma frase que foi tirada minha, eu falei aquilo, mas eu não falei com aquela intenção. Sim. Ou seja, ela está fora de contexto. Então, quando a gente fala de texto fora de contexto, é esse mesmo exemplo. A gente pegar um versículo bíblico, ele realmente ele diz aquilo que a gente pronunciou, mas ele não quer dizer aquilo, entendeu? Então, com a Bíblia funciona da mesma forma. É como se a gente pegasse uma palavra do apóstolo Paulo, usando um contexto e falando assim, Paulo, você disse aquilo? Aí o Paulo falando, né, da Bíblia. Olha, eu até disse. Mas não desse jeito. Mas não, eu não quis dizer isso. Né? Então, isso que é um texto fora de contexto, cara. E, cara, isso, a princípio, parece ser algo até meio assim, poxa, nada a ver, né? E é coisa de crente chato, porque é aqueles caras que fica caçando coisa, arrumando pelo em ovo. Mas isso pode tomar uma proporção, cara, que pode gerar alguns problemas, que até depois a gente pode até citar alguns textos aqui, né, que geralmente são usados, que a gente já ouviu aí. Mesmo? A gente já ouviu várias coisas, legal. Várias coisas. E são coisas que fazem sentido, cara. Sim. São coisas que é legal dizer, faz sentido para dar um ar assim, profético, né, do negócio, mas que quando a gente vai prestar bem atenção, e a pergunta é, cara, será que o autor ele tá de fato querendo dizer aquilo? Né? Ele tá de fato querendo dizer aquilo? E é um negócio um pouco ruim, cara, porque, como eu disse, geralmente as pessoas que trazem esse tipo de, poxa, precisa estar dentro do contexto, é tido como chatão, né? Poxa, é tão gostoso, cara, você falar, porque você tem liberdade. Mas será que a Bíblia ela permite a gente fazer esse tipo de aplicação? Né? Será que ela, assim, interpretando a palavra de Deus, será que a gente consegue pegar um versículo ali e aplicar em qualquer área, em qualquer coisa? E a resposta é não, cara. A resposta é não. Por quê? Esse exemplo que eu já dei, como comum no cotidiano, da gente ouvir coisas e aplicar fora do contexto, pode trazer alguns problemas. E quanto mais a palavra de Deus, cara. Eu gosto de um autor que ele chama Gordon Fee, aquele cara que escreveu Entendes o que Lês. Sim. Ele é PhD dessa área de teologia e é um autor que todo mundo tem como referência e é um autor pentecostal, cara. Tipo, não é uma coisa, esse lance do texto sem contexto, não é uma coisa assim de pessoas que... pessoas tradicionais... Isso, só da teologia reformada, da teologia batista, reformado, calvinista. tradicional, os caras que é mais frio. Isso, então eles olham, né, de uma forma mais cética, por isso que eles não Exatamente. acham que... não crê e tal, eles gostam... Isso. Exatamente. Porque esse texto aqui é mais penteca, né? Então eles não vão querer olhar com esse carinho. Exatamente, cara. Exatamente. E aí você pega esse autor pentecostal, Gordon Fee, junto com outro autor, que acho que é Douglas Sturt, né, que escreveram aquele livro, Entendes o que Lês. Por sinal, só cortando o Alan um momento aqui, é um livraço, viu, gente? Se você uma hora tiver uma oportunidade aí de comprar esse livro, Entendes o que Lê, meu irmão, vai lá e compra, porque lá vai dar uma amplitude pra gente em relação àquilo que a gente lê, né? Lá fala sobre parábolas, as formas de entender as parábolas, os evangelhos e aí por diante, tá? Então fica a dica aí. Exatamente, cara. E assim, o que esse autor, mais uma vez colocar aqui, esse autor pentecostal, o cara PhD, estudou até a cabeça ficar desse tamanho, inclusive morreu, né, cara? No ano passado, acho. Assim, todo mundo, toda a área da teologia reformada, tradicional, pentecostal, carismática,
postaram lá em relação à morte dele, que é uma perda Muito grande, né, cara? na academia, no meio. na academia teológica. É. Então, assim, é um cara assim que, além de escrever esses livros, escreveu outros livros. E esse cara, esse autor pentecostal, ele escreve um livro sobre interpretação bíblica, que é o Entendes o que Lês, Uhum. né? E ele coloca lá algumas regras, e eu gosto muito, né? Por isso que eu estou citando ele aqui. Ele fala algo assim que, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente tem algumas regras que a gente precisa seguir, cara. E dentre elas, e é o que ele faz um pouco no livro lá, é aquele lance, né, da exegese, da hermenêutica e tal, mas é que cada livro ele precisa ser interpretado a partir da sua literatura, Sim. ou seja, do seu contexto literário. Por exemplo, os Salmos é poesia, o Evangelho é narrativa, a carta são epístolas. Então, cada uma dessas características, né, desse contexto, vai demandar algum tipo de leitura. Por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro que o gênero literário do Apocalipse é apocalíptico. Ou seja, vai ter aquele monte de símbolo, aquele monte de imagem. Então, a gente tem um jeito certo ali de enxergar aquilo. E por que a gente não gosta? Porque a gente não gosta de regra. Né? Se eu leio um texto... assim, já com português, né? Não Lógico. respeita a vírgula, não respeita o ponto. Não, lê tudo. Quer colocar o porquê que é separado junto. Exatamente, cara. Lê tudo de uma vez só e saiu um borolô ali. Nossa, Deus. Enfim, cara, isso que é porque isso que as pessoas não gostam. E qual que é o problema, cara, do texto fora de contexto? Que o autor, quando ele é inspirado pelo Espírito Santo. Sim. Né? A própria palavra de Deus diz isso, que toda a escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E, em última análise, quem quis escrever aquilo foi o Espírito Santo. Uhum. Então, quando os autores conduzidos ali pelo Espírito, então, assim, em última análise, quem quis escrever aquilo foi o Espírito Santo. E quando a gente vai estudar a palavra de Deus, e o Gordon Fee traz muito isso, o que a gente está procurando fazer? A gente quer procurar a intenção original do autor. Ou seja, por que o apóstolo Paulo escreveu isso? Entendeu? Sim. Qual que foi a intenção? Quais eram os problemas da igreja que fez ele escrever cada coisa que ele escreveu ali? Né? Não é olhar só pro hoje, né? Exato. É olhar pro ontem. Exatamente. Né? Pensando no motivo do ontem, trazendo pro agora e examinando em cima disso, né? Porque o que a gente faz muito é só olhar o hoje, né? Exatamente. Pega um texto, às vezes, isolado, assim, algo, e traz aquilo para hoje só, e quer aplicar aquilo no hoje, como se aquela palavra fosse escrita para hoje. Uma coisa assim que eu vejo muito, né? Principalmente em campanhas, né? Campanha do Zé Gotinha. Somente nas campanhas, né? A galera sempre faz isso. Um exemplo. Tomando a posse da terra. E aí usa aquele texto lá de quando Deus fala para Abraão, né? Exato. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu darei a você por herança, por direito e tudo mais. E aí faz a campanha disso, né? Campanha do tomando posse. Daí fala, meu irmão, aonde você colocar a planta dos teus pés, aquele lugar será seu. Só que, na verdade, aquilo ali está se referindo a Abraão. E não a nós. É óbvio que existe uma promessa para nós. Existe uma aplicação. Né? Isso, existe algo, existe uma promessa para nós, mas não dessa maneira. E isso não é coisa assim, tipo, de quem prega ou de quem gosta de estudar. Isso é coisa de todo cristão. Ele tem que se preocupar com isso, né? De entender, olhar para as escrituras, entender o que está sendo proposto ali, está sendo revelado. E aí, cara, esse lance de você pegar isso é prejudicial, por quê? Quando eu tiro uma frase fora do contexto, entendendo que a palavra de Deus, ela é autoridade, né? Ela é revelação de Deus, ou seja, nela está contida autoridade. Quando eu tiro ela fora de contexto, ela deixa de ser palavra de Deus. Ela deixa de carregar essa autoridade, porque Deus não disse com essa intenção. Você entendeu? É como, se a gente for trazer um exemplo pessoal, é a mesma coisa. Se eu falo algo, e para os meus filhos, eu dou alguma ordem e tal, e aquilo que eu falei é tirado de contexto, poxa, eu não quis falar isso. Por que vocês fizeram isso? Não tem nada a ver. Sim. Entende? Então, assim, em relação a Bíblia, é a mesma coisa, cara. E qual que é o grande perigo? Grande perigo.
que é o que acontece muito hoje. Questão de manipulação. Porque quando você fala um versículo em nome de Deus, você está, de alguma forma, falando que Deus está assinando embaixo. Porque você citou a palavra dele. Sim. E aí, isso pode ser usado em contexto de manipulação, cara. Quem nunca ouviu numa igreja, não toqueis no ungido do Senhor? Várias vezes. O pastor, ou a liderança, ou alguém, o líder do ministério, está fazendo alguma coisa de errado ali, e você, olha, tá errado. Não toca no ungido do Senhor, não. Sim. Entendeu? Porque ele leu em algum texto das Escrituras que Davi não quis ferir Saul porque ele não quis tocar no ungido do Senhor. Mas será que essa aplicação é a aplicação correta? Olhando para o todo da palavra de Deus? Bom, eu acredito que não, né? Tem outro, cara... Eu também não. Outros textos, por exemplo, tem um texto de Crônicas que Saul, acho que fala que Samuel fala para Saul, e ele fala assim, crê nos seus profetas e prosperareis. E aí, isso, qualquer tipo de liderança pode assumir aquilo para si e falar, cara, eu tô te falando isso, vai por mim. Aí o cara não pode comprar um boné velho sem falar com a liderança. Sim. Porque ele precisa ter o aval da liderança, ele precisa ter a permissão. Esses dias a gente tá vendo um Reels aí, de um pastor falando assim, olha, eu vou falar um negócio aqui que vocês vão parecer loucura. Aí quando o cara começa a falar isso, você já meu Deus, vai vir coisa boa aí. E aí ele começa a falar, não, principalmente as pessoas de live, que gostam de live, que não sei o que, vai criticar, mas quando você serve o pastor, Deus se torna seu servo. Ué, que coisa, hein? Meu Deus, risca aí na sua agenda, hein, gente? E ele disse que pode provar, mas ele mandou essa aí. E aí fica, cara, da onde que sai? Em algum lugar da Bíblia, ele vai tirar alguma coisa. Sim. Que vai sair desse lugar. E qual que é essa questão do texto? Nossa, tem outros textos, outros versículos que a gente pode mencionar aqui, cara. Qual que é o grande lance, né, cara? Quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente faz aquela leitura um pouco mais completa daquele texto, sim, porque em algum momento da história, que eu não vou me recordar agora a data específica, não sei se foi 400 anos atrás, não sei qual a data exata, mas alguém foi e colocou endereço na Bíblia, colocou versículo, colocou capítulo. Só que quando o autor escreveu a Bíblia, escreveu a carta para as igrejas, escreveu, ele... Profeta, exatamente. Ele, é lógico que ele não escreveu, principalmente os profetas maiores ali, não escreveu tudo numa sentada só. Claro. Porque a gente vai ver que alguns ministérios... revelação, né? Exatamente. Puxa, cara... inspiração, né? Você catou tudo, nossa, aqui. Porque a gente vê que acontecimentos duraram mais de anos ali, então, assim, alguns, de fato, não foram escritos de uma sentada só. Claro. Mas existem porções que elas fazem parte de um todo. Existem porções que são maiores, que para a gente entender ali, a gente vai precisar de um contexto, o que está acontecendo naquele momento. É igual um exemplo, assim, as epístolas de Paulo, né? Quando você pega as epístolas de Paulo, ele está escrevendo direcionado para uma igreja determinada, para uma obra que estava acontecendo, então é diferente ali, porque ali ele está escrevendo porque está acontecendo algo, né? Exatamente. Que não é algo, as epístolas de Paulo não é algo voltado para o profético, algo que vai acontecer no futuro, não, é algo que já está acontecendo dentro da igreja. A igreja tem dificuldade dentro dela e Paulo, como fundador, né? E ele está ali mandando, falando, olha, gente, quando eu tive aí, eu expliquei para vocês como que era, a forma de ação, Exato. Tal, né? E ali, o que ele está fazendo? A epístola, ele está estabelecendo doutrinas ali, como é que a igreja deve fazer, o que eles devem, para onde eles devem conduzir, né? E aí, cara, você falou algo interessante, até que a gente estava comentando já isso aí. Quando a gente percebe qual que é a intenção e o problema que estava acontecendo naquele momento ali, e aí esse é o papel da exegese. Fala assim, cara, o que o autor quis dizer com isso aqui? Tipo, esquecer de mim agora. Mas o que ele quis falar naquele tempo para aquelas pessoas e o que as pessoas ouviram aquilo ali? Né? Os primeiros destinatários, né? A gente sempre está buscando isso aí. O que eles entenderam? É isso aqui, ó. Porque o texto vai falar isso, o contexto vai falar aquilo. Agora, a partir daqui, aí eu vou fazer uma aplicação na minha vida. Que daí eu já não vou falar qualquer coisa mais. Claro. Vai delimitar ali a área de
de aplicação daquele texto. Sim. Entende? E de certa forma isso é ruim, cara, porque a gente gosta de ter liberdade de achar que o texto está falando alguma coisa para nós, né? Tipo, não, o que a palavra de Deus vai falar para mim hoje, né? Eu vi uma maravilha, cara. É isso. A Judas se suicidou. Foi um sinal. Então é complicado. Eu vi uma vez o Ângelo Basso falando algo interessante, cara. Muito tempo atrás, na época da pandemia até. Ele falou algo assim: olha, Deus não tem uma palavra para você. No sentido de que a Bíblia não foi escrita pensando, cara, tal fulano vai ler na vida dele ali. Nossa, o Eric vai ler aquele pedaço. Deixa eu deixar esse pedaço não, aqui pro Eric, cara. Ele vai precisar vai ser para ele, para aquele momento ali. Amor. E aí aquele negócio, cara. Porque a gente quer buscar isso aí. Sim. Assim, tá errado? Depende. A Bíblia é a revelação de Deus, a história do povo de Deus e como Deus ele conduz o enredo da salvação desde a criação até a consumação. Nesse período todo, está contando, narrando a história do povo de Deus. Sim. E a partir dessas histórias, a partir do momento que Deus se revela por meio disso aí, nós temos princípios, nós podemos pegar histórias ali que de fato vão servir para nós como uma aplicação de princípio, de conduta, e isso é de fato. Só que, primeiro, nós precisamos honrar aquilo que está acontecendo ali, para a gente não fazer nenhum tipo de aplicação errada. E aí esse é o papel da exegese, cara, de descobrir ali qual que é a intenção original do autor. Porque uma coisa que o Gordon Fee fala também, eu gosto muito, é que um texto ele não pode significar o que ele nunca significou. E é aquele mesmo ponto que a gente está falando. Poxa, eu vou aplicar isso aí, mas o autor nunca quis que isso significasse isso. E aí fica fora de mão da aplicação. Mais uma vez, a gente pode olhar para textos específicos e trazer um princípio ali, trazer uma aplicação pessoal para a nossa vida no contexto, pode, respeitando o limite de contexto, de interpretação. Quantas pessoas já ouviram falar daquele versículo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando eu ouvi isso aí pela primeira vez, era que se a gente estudasse a Bíblia muito, ia ficar louco. Ia ficar frio, ia ficar gelado. É louco, eu concordo. Eu tô cada vez mais doido por causa de Cristo. Exatamente. E aí, o que acontece? A pessoa que estuda muito, ela vai perder isso aí. E mais uma vez, a gente pega esse autor, Gordon Fee, cara pentecostal, assim, tido como referência na área acadêmica por muitas das pessoas que nem creem na continuidade dos dons, mas que olham ali o método de leitura da palavra de Deus, de estudo que ele faz ali na área da hermenêutica. Assim, é um cara, ele tem poucas obras traduzidas em português, mas em inglês tem bastante coisa, e que é que é tido como referência. Então, quando a Bíblia fala que a letra mata, ela não está falando que estudar a Bíblia mata. Ela não está falando que estudar a Bíblia é algo ruim, mas é o Espírito que vive. Então tem que viver no Espírito, no poder. Isso. Porque em outro texto vai falar que o próprio Espírito é que inspirou a letra. Se for olhar nesse sentido, né? Sim. Se estudar a Bíblia mata, o Espírito que inspirou a palavra de Deus, então... E Jesus diz que ele é a letra, né? Ele diz que ele é a verdade, né? Então tem isso também, né? Aí entra em contradição, Sim. entendeu? Só que quando a gente vai ver o contexto da letra mata, o Espírito vivifica, não tem nada a ver com estudar. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele está fazendo uma diferenciação entre a antiga aliança, que foi dada ali por meio da letra, né, da letra dos mandamentos, a lei, e ele está falando do ministério do Espírito na nova aliança. Que agora o Espírito Santo vai ser essa condição maior. E está falando, a lei produz morte. Em Romanos ele vai falar isso também. Né? A lei produz, mas o Espírito não, ele vai gerar vida, ele vivifica. Acho que o que às vezes a gente quer, muitas pessoas querem, na verdade, é estabelecer doutrinas dentro da igreja, né? Costumes, na verdade, não seria nem doutrinas, né? Seria costumes, e aí às vezes pega essas pequenas porções para poder fazer colocar aquilo como regra de vida, né? É uma das coisas assim, que a gente muito mais vê, ainda principalmente sobre tatuagem, né? Alguns textos que as pessoas, né? Algumas religiões que eles vão falar a respeito da barba, né? E tudo mais. Exatamente. E tentar aplicar isso no contexto atual, né? E aí é onde que realmente a letra acaba matando, né? Porque daí às vezes as pessoas ficam mais presas nessa questão do eu não posso fazer porque está escrito lá, do que se preocupar
em viver para Cristo. Acaba se preocupando em viver para a lei que foi estabelecida pelo homem agora de novo. Exatamente. As pessoas, elas pegam ali, elas pegam, e o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, às vezes cristãos que eles se converteram, né, porque são cristãos, mas que ainda querem viver nos moldos da antiga aliança, entendeu? A carta aos Gálatas vai tratar disso aí. Né, ele com Pedro vai ter um embatezinho, no caso disso aí, né? Vai apontar o dedo na cara, eu aqui, meu irmão. Ô Pedro, você vigia, varão. O que você quer, cara? Né, você que age como judeu e depois... Nem você não vive como judeu, mas quer cobrar os outros viver como judeu, rapaz? Exatamente. E ali a defesa do apóstolo Paulo em Gálatas é justamente essa, entre outras, né? Sim. De que havia judaizantes lá na coisa e falava para eles, ó, você pode ser crente e tal, mas ainda tem que circuncidar. Você ainda tem que fazer umas coisinhas ali. E hoje, olha pra você ver como é que... Quantas igrejas nós já fomos e a gente vê lá um baita num castiçal lá. Aquela lâmpada, né, de 7 pontas, assim, que era colocado lá dentro do tabernáculo. Por que as pessoas colocam aquilo na igreja hoje? Uma vez eu fui num evento, cara, de um determinado lugar, que o pastor colocou aquele manto lá, como que chama mesmo? Esqueci. Que os judeus colocam, sabe? Sei. Colocou o kippah, né, e tal. Daí ele tava falando que as pontas ali, né, aquelas bolinhas que ficam ali, era para lembrar quantas vezes precisa orar, lembrar os mandamentos e tudo mais. Né, e eu fiquei olhando para tudo aquilo e eu falei, poxa, cara. Ele não entendeu, não leu a Bíblia inteira. Porque e Jesus? Então. Cadê Jesus, cara? E aí que tá, cara. Qual que é o problema disso? É o problema de pegar aspectos ali e ficar, entendeu? Não entender a revelação total. E é a mesma coisa, texto fora de contexto. Sim. Você vai isolar ali, cara, não precisa mais disso, né? A gente vê pessoas tentando descobrir que tribo que é de Israel. Misericórdia, cara. Nem o pessoal de judeu sabe. Esse dia eu tava vendo ali o Israel com a Aline. Sim. E ela tava falando lá a dificuldade. Tem gente que não sabe que tribo que é. Porque depois do exílio da Babilônia, dispersou um monte de gente. As tribos praticamente foram desfeitas. Voltaram apenas a tribo de Judá, mais completinha, se eu não estou enganado. A de Benjamim, pedacinho assim que ficou. Né? Então, assim, e as pessoas hoje estão querendo reanimar essa ligação, né? Por quê? Por uma falta de entendimento de um todo. Sim. Outro texto que as pessoas costumam usar isso, olha para você ver que interessante, cara. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, se você tiver com a sua Bíblia aí, ó, você vai ler o seguinte. Antes da gente ler o versículo, tem uma religião que chama Mormons, né? A religião dos Mormons, que é a igreja... A igreja do santo dos últimos dias. E essa igreja... a igreja de Jesus Cristo, santo dos últimos dias. É uma frase, né? E ali eles têm uma doutrina lá que é o batismo pelos mortos, né? Que a pessoa, quando morre, você pode batizar em nome daquela pessoa que morreu, um parente, alguma coisa. Ou seja, ela não morreu salva, crente, aí você vai lá e batiza em nome dela. Né? Você carrega algum... A última vez que eu estava pesquisando sobre isso aí, você pega algum pertence dessa pessoa e batiza com esse pertence junto com você, no seu corpo, uma camiseta, sei lá, um pedaço, e aquela pessoa ela é batizada em nome de Jesus lá do outro lado da vida, onde ela está. Meu Deus. Cara, que loucura, né? E aí a gente vai ver, poxa, que ideia esquisita, de onde que eles viram isso, cara? Aí você vai ver o texto de Coríntios 15, 29. Aí fala assim, ó, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Eita. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Olha o apóstolo Paulo falando. Você pega esse texto aqui, você lê ele, tinha gente batizando pelos mortos. E o apóstolo Paulo está falando, se não tem ressurreição, por que o pessoal está batizando pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam? E os caras pegam esse texto aqui e estabelecem aquela doutrina. E se a gente for olhar, cara, parece que faz sentido. Não é mesmo? E aí, qual que é o problema dessa doutrina? Em nenhum outro lugar da Bíblia, nem só do Antigo, mas do Novo Testamento, você não vê nenhum tipo de doutrina estabelecido onde você tem algum aval para batizar em nome de uma pessoa que já morreu. Muito pelo contrário. A própria palavra de Deus diz que depois da morte é o juízo.
O homem está destinado a morrer a morte uma só vez, e depois disso, o juízo. E o Novo Testamento inteiro, ele vai falar que depois que a pessoa morre, ou ela vai para um destino, vai para o Hades, né, vai para o lugar de tormento, Sim. ou ela vai para o paraíso. Uhum. Mas o que significa esse negócio de batismo no mortão? O que a gente tem que entender o contexto, o que acontecia naquela época, né? E é algo que acontece até nos dias de hoje, em contexto de perseguição, que nós já vimos pessoas testemunhando isso, que as pessoas, quando viam os cristãos morrerem pela causa do evangelho, fiéis à mensagem da ressurreição, aquilo servia como uma mensagem de persuasão para aquelas pessoas que estavam vendo, cara. Poxa, não é que eles batizavam em nome dos mortos. As pessoas que morriam fiéis servia como semente do evangelho. Cara, eles batizavam em nome do testemunho, não do morto. Exatamente, cara, pelo testemunho que eles deram. Cara, alguma coisa. Se você é fiel a uma mensagem, você é capaz de morrer por aquilo, aquilo convencia. E eu tava vendo um testemunho daquela missionária Ariadna, né? Ela vai falar um testemunho desse que ela mencionou em algum lugar, que eu não lembro na onde os caras judiavam dos crentes, batiam, arrancavam os dentes, faziam aquele tanto de coisa, os caras não negavam. E muitos deles morriam, né? O Juliano Som também contou um testemunho desse. Um podcast, né? Exato, que uma família foi morta por causa do evangelho, e a maioria dos guardas que estavam em volta ali, ao verem a mensagem, a fidelidade deles ali, se converteram. Por conta disso. Exatamente. Então eles se converteram por causa dos mortos. E na Bíblia a gente tem um exemplo disso. O apóstolo Paulo, quando está segurando a capa das pessoas que apedrejavam Estevão, ele ali já é movimentado o coração dele, né? A Bíblia fala ali que Paulo sentia aquilo dentro dele, cara, de ver aquela situação acontecendo. E aí você vai ver que é um caso subsequente, né? Logo depois que acabou aquele ali, parece que ele sai valentão dali e fala, agora me dá a carta que eu vou acabar com tudo. E aí no meio do caminho, encontra com Jesus e acabou ali. Exatamente. Acabou aquela história. Ele teve uma revelação que começa a nova. Aquela revelação que ele teve que só fazia sentido dentro da pregação dos cristãos. Em lugar nenhum mais. Tudo que ele leu da lei, do judaísmo, tudo não fazia sentido, porque uma revelação de um homem ressuscitado, eu sou Jesus a quem você persegue. Uai, mas como assim, cara? Só faz sentido dentro da mensagem que os cristãos pegam. Isso aí mostra pra gente que às vezes você não entendeu o contexto daquilo que você está lendo. O próprio povo escolhido, né, entre aspas ali, que é o povo de Israel, não entendeu o contexto da mensagem. Porque senão tinham matado Jesus. Não é daquilo que deixaram. E é lógico que tem todo um cunho profético nisso, né? Exato. A respeito da extensão até nós, graças a Deus, né? A extensão até nós, mas você vê que o texto sem o contexto, ele é pretexto para heresia, é aquilo que eu sempre falo, né? E às vezes também é uma forma de que algumas pessoas, liderança, às vezes elas vão usar daquilo para abusar do seu poder, né? A ponto de falar, se você fizer isso aqui, você é maldita, sua casa é maldita, sua família é maldita, se você fizer isso aqui, porque está escrito, porque isso, aquilo, outro. E é óbvio aqui que nós não estamos falando a respeito de as pessoas estar vivendo uma vida de rebeldia, né? Uma vida rebelde, ela vai trazer algo ruim, mas quando você aprende a não somente ler a Bíblia, mas meditar, interpretar ela, a estar nela, você não é enganado, você não é levado a qualquer sopro de doutrina. Não é tudo que as pessoas vão trazer para você que você vai absorver aquilo. E outra, cara, assim, os pastores, né, a liderança no geral, todos nós, né, devemos ser fiéis às escrituras no geral, no seu todo, porque o cristão que ele é fiel e a palavra de Deus, ele é fiel à sua liderança, cara. Sim. Né? Porque se a liderança ela está debaixo da mesma palavra e autoridade, pode ter certeza que você vai ter membros fiéis ali. Isso. Porque ele tem como temor maior a autoridade bíblica. A autoridade pastoral, eclesiástica, ela é uma autoridade exercida debaixo da autoridade da palavra. E assim, é fácil a gente pensar as pessoas morrendo por amor a Cristo, um exemplo. É fácil, entre aspas, claro, mas um exemplo. Os discípulos que andaram com Jesus, eles morreram por aquela mensagem, eles morreram por aquilo que eles criam. Eles morreram por Jesus, por amor a Jesus. Uhum. Então, é fácil. Mas e as pessoas que vieram depois deles? Elas não andaram com Jesus. Elas não ouviram o que Jesus falou. Elas sabiam do que tinha acontecido da mesma forma que nós, porque alguém testemunhou, entendeu? E mesmo assim, elas foram fiel àquela mensagem. Por que será? Porque elas viram as pessoas
carregando aquela mensagem. Exato. Elas viram as pessoas agindo, carregando com a fidelidade aquela mensagem. E é justamente aquilo que nós estamos falando. Se você vê a sua liderança carregando uma mensagem de Cristo, uma mensagem fiel, como Paulo diz, pode me imitar porque eu sou imitador de Cristo, não tem como você não querer viver nesse contexto. Até porque no começo ali, quando Cristo morre e os apóstolos saem pregando, não tinha Bíblia ainda. Não. Tinha Antigo Testamento. Sim. Tinha ali de Gênesis a Malaquias, Isso. que era a Bíblia hebraica, né? Que é até hoje. E qual que era o ensinamento do Novo Testamento? Ensino oral, cara. Tudo isso que nós temos nos evangelhos era ensinado oralmente pelos apóstolos e por aqueles que eles ordenavam para ensinar. Eles ensinavam sobre Jesus, sobre arrependimento, contavam ali, até que em algum momento os autores dos evangelhos, eles escreveram, né, com uma data específica ali, cada autor escreveu em um determinado tempo. Provavelmente, o livro de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, né? Sim. E da narrativa conforme foi narrado por Pedro, né? Exato, ele caminhou, Pedro, que é o João Marcos. Pedro não era muito detalhista, coitadinho. Escreveu cadeira, Pedro. Pedro não era muito detalhista, né? Escreveu 15 capítulos, né? Escreveu rápido, né? Exatamente. Escreve rapidinho, Marcos, não pode parar a obra. E você vê a intenção de cada um deles. Sim, e cada um trazendo para uma parte. Então, eles foram fiéis a essa mensagem, cara. Então, assim, as pessoas costumam falar, né? Poxa, mas estudar a Bíblia, estudar o contexto todo, a Bíblia é simples, o Evangelho é simples, e cara. E ele é simples. Quando a pessoa lê a Bíblia, assim, eu vou ler os Evangelhos, ele entende a mensagem da salvação. Ele entende ali que Jesus ele veio para morrer, para salvar os pecadores. Ele entende que Jesus é a única fonte de vida. É que às vezes a gente pensa assim que precisa falar sobre algo tão esplêndido, senão as pessoas não convertem. Para as pessoas não converter. Só que aí as pessoas falam, não, se a Bíblia tivesse só os 4 evangelhos, para mim já estava bom. Né? Só que particularmente, eu discordo um pouco dessa fala, porque a gente só pode falar que só precisa dos 4 evangelhos para pregar a mensagem completa, porque a gente analisou o resto. Isso. Então, tipo, eu vi como é que é lá todas as outras cartas, e aí eu pude compreender tudo. Porque muitas coisas é explicado lá em Romanos, sobre justificação e outros temas. Enfim, por que eu estou falando isso? A gente precisa de um todo. Para a salvação, para a pessoa se converter ali e entregar sua vida a Cristo, ela consegue fazer uma leitura ali simples. O Evangelho ele traz essa mensagem simples para qualquer entender. A pessoa iletrada, a pessoa estudada, ela consegue captar essa mensagem, ter a revelação do Espírito Santo. Só que isso é importante e suficiente se um dia após a conversão a gente morresse. Só que isso não acontece, porque a gente vê pessoas convertidas, mas ainda tendo que receber a carta do apóstolo Paulo para instruir elas o que fazer, como se comportar. Depois ela é consagrada, às vezes, né? Ela passa a ser atuante dentro do ministério, então ela precisa daquela carta de Efésios, vai falar de instrução. A carta de Timóteo, de como se comportar debaixo da regra da liderança. Exatamente. Né? Como ser esse líder exemplar. Exatamente. Depois chega um momento que às vezes a gente fica meio perdido, tem hora, aquele primeiro amor parece que se esfria, aí você precisa ler um Apocalipse, você lembrar o que está por vir, o que te espera. Exato, o que Deus tem para você, cara, não perde a visão da promessa. É essa a ideia, entendeu? Tipo, se a pessoa se convertesse e morresse no outro dia, tava tudo certo. Agora, quando o apóstolo... É que tinha gente que ia pensar 2 vezes, né? Falou, o quê? Converter e morrer? Converter e morrer, quero não. Larga a mão disso tudo que tá aqui. Misericórdia. Eu curti bastante, filho, depois eu converto. Sem vergonha. E aí o apóstolo Paulo escreve as cartas falando que eu oro para que vocês tenham discernimento, eu oro para que vocês cheguem ao conhecimento, eu oro para que vocês tenham sabedoria. Então, essa é a ideia, ou seja, as pessoas elas se convertem, o evangelho é simples e acessível a todos, mas nós precisamos ainda de instrução, entender o processo de salvação, porque senão, se não fosse necessário, não estaria escrito. Claro. Quando as pessoas falam, eu não gosto do livro de Apocalipse, eu não acho que seja necessário, tudo, não sei o que. Poxa, se não fosse necessário, Jesus não tinha revelado. Uma coisa de falar para Jesus, por que o senhor escreveu? Que bobeira. Não precisa disso. Então, assim, nós precisamos do todo. Nós precisamos, e quando a gente seleciona pontos específicos, olha, essa doutrina aqui do batismo pelos mortos é uma aberração, cara.
Isso aqui é uma heresia pura, né? É você salvar a pessoa por meio do batismo, ou seja, Cristo não é suficiente, a obra de Cristo, ela não serviu para nada. Não serviu para nada, porque... Ou, na verdade, ela só se completa se você fizer isso. Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, diminui ou zera a obra de Cristo na cruz e faz com que as pessoas elas sejam salvas por meio de obras, por meio de batismos de terceiros. Então, assim, é uma heresia, mas tirada de um texto isolado, cara. Sim. Quantas vezes nós isolamos texto e construímos heresias ou erros teológicos, assim, em alguns graves, outros menos graves. Quantas conferências nós já fomos, já vimos de aquele negócio, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, né? Não, o que o profeta quis dizer quando ele... 7 giros em volta da muralha de Jericó. Exatamente, entendeu? Cara, tem um texto que o pessoal da teologia da prosperidade baseia bastante, que é o texto de 3 João, cara. Eu até deixei ele aberto aqui. 3 João, no versículo 2, né? João só tem um capítulo 1, então o versículo 2 fala assim, ó: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. E aí vem a teologia da prosperidade, encabeçado por um monte de gente, fala o quê? Se você é crente, você tem que ser próspero. Se você estiver doente, demônio. Se você está pobre, capeta. Se você está ruim no amor, Exu. Entendeu? Sim. Porque o João escreveu, olha, ele tá torcendo para que eles sejam prósperos, para que eles tenham saúde. Ou seja, crente que é crente de verdade não passa necessidade financeira. E ele também, se ele pode ficar um resfriadinho em cima, mudando de tempo. Agora, doença, não pode. Tem que tomar cuidado. Igual aquele texto alguma do brecha. Alguém eles falaram, Senhor, ele é cego e tal, de nascença. Quem pecou? João a mãe 9, dele, é o pai dele? O que é que tá rolando? Aí Jesus fala o quê? Ninguém pecou. Isso foi feito para que a glória de Deus pudesse se revelar. Exatamente. Pudesse ser revelado. E sobre texto sem contexto, né, a gente vê o próprio diabo tentando fazer isso com Jesus. É o mestre do texto sem contexto, né, cara? Não é? Olha, você vê. Ele fazendo isso com Jesus ali em Mateus 4, ali, quando Jesus é batizado e é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na primeira aplicação dele é a necessidade. Tá com fome? Então transforma a pedra em pão para nós saber se você é filho. E aí depois ele começa a usar o quê? Texto isolado. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não é? E aí o que Jesus vai fazer? Jesus vai rebater com aquilo que está escrito de verdade. Né? Porque ele diz, está escrito, se você lançar aqui abaixo, dará ordem aos seus anjos a seu respeito. O que ele está pegando? Ele está pegando um pedaço do texto ali do Salmo 91 para usar contra Jesus. Exatamente, cara. E aí Jesus vai pegar a base bíblica dele realmente e vai falar assim, não, mas também está escrito isso. Certo? E uma coisa assim, que é interessante é você não ver Jesus falar, não, isso não está escrito. Ele não nega, né? Ele não nega, entendeu? Então significa que parte daquilo que está sendo usado realmente está escrito. Mas está escrito num contexto diferente. E aí Jesus vai falar, não, mas também está escrito. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso para que a gente não seja pego nisso. Tá? E então é uma coisa que a gente precisa observar. E assim, gente, eu creio que isso está bem claro para nós, cara, que nós precisamos tomar cuidado com isso. E se você perceber, né, na nossa igreja ela tem esse DNA, afinal de contas, isso nós que eu somos, mencionar, né, nós somos Bereia Church, é o nome da nossa igreja. Por quê? Porque o povo bereano, ele examina. Eles eram essas pessoas que examinavam. Né? Existe aí, às vezes, uma cultura, inclusive, uma vez um líder até chegou a falar a respeito da gente, quando a gente começou a igreja, que era, né, o povo bereano era um povo que eles eram contrário à pregação de Paulo, isso, aquilo, outro. E a pessoa veio falar para mim, eu falei, não, essa pessoa não conhece a Bíblia, coitado. Ele que está contra a pregação de Paulo, que Paulo escreveu ali, rapaz. Ele que não entendeu, coitado. Exato, é verdade. Coitadinho dele, porque não era isso. Na verdade, o povo bereano recebia com alegria a pregação de Paulo, porém, eles analisavam se aquilo que Paulo estava falando realmente estava dentro do contexto daquilo que ele estava buscando ensinar a eles. Exatamente. E, tipo, qual que é o perigo para essas pessoas, né? É que agora eles vão passar pelo crivo do julgamento. E é o crivo que todos nós temos que passar. Sim. Todo cristão ele tem que olhar aquilo ali e passar um filtro. Lógico. Da palavra. Ó, de fato, não, é isso mesmo. Nossa, está escrito mesmo. Nossa, isso aqui... o pastor, o senhor pregou isso aqui, eu não entendi.
tem como você explicar para mim de novo? Porque tem um texto que fala assim, assim, assado. Isso. Cara, isso é saudável. É lógico. E isso faz com que a liderança, aqueles que ensinam, aqueles que pregam, eles também passam a ter zelo, cara, para aquilo que eles vão... Já teria que ter, temor, porque nós temos que, por exemplo, quando a gente ensina, quando a gente prega, a gente tem que ter zelo, porque a gente vai estar falando sobre a palavra de Deus, cara. Existem alguns temas que são possíveis mais de uma interpretação? É possível. Sim. É possível. Tanto que existem várias linhas teológicas, mas todas elas com temor e tremor, cara. Todas elas, no que é central, todo mundo concorda. Porque a revelação, mais uma vez, naquilo que concerne a salvação, a cristologia, alguns temas que são centrais no Evangelho, está explícito, claro, e todos abraçam a mesma ideia. Agora, naquilo que é mais ali periférico, secundário, há possibilidades de interpretação, porque a língua que ela é escrita é a língua grega. Nesse processo de buscar a intenção original do autor, as pessoas elas vão por caminhos diferentes. Então, há algumas divergências, porém, até mesmo nessas divergências, há unidade, né? Entre o povo de Deus, na mesma fé, no mesmo espírito, enfim. Há possibilidade. Agora, naquilo que é central, naquilo que está claro, é simples, cara. E a liderança ela tem que tomar esse cuidado de não querer oprimir aqueles que, de fato, estão querendo conhecer. Aqueles que estão querendo saber mais. E, mais uma vez, isso não é coisa de professor de escola bíblica. É coisa de qualquer cristão. Sim. Qualquer crente que vai abrir a palavra de Deus, os primeiros cristãos dos primeiros séculos eram pessoas assim, pobres, cara. Pessoas que muitas vezes não tinham condições de saber ler, de saber, mas eram ensinado para eles o ensino dos apóstolos. Entendeu? Então, assim, só para a gente já ir caminhando pro final. Não é só mostrar o problema, né? Tipo, texto fora de contexto. Isso. Como que a gente resolve isso, cara? A gente precisa ter uma solução. O que fazer? Né? Exatamente, cara. Como que a gente resolve isso? Primeiro, cara, a Bíblia, ela nos ensina, em muitos contextos, a estudar a Bíblia em comunidade. Por exemplo, claro que todos nós fazemos nossos devocionais, isolados, tudo, mas a Bíblia também nos instrui a aprender uns com os outros. Claro. O apóstolo Paulo, quando ele está pregando lá em Gálatas, vai falar isso, que ele foi até pessoas mais capacitadas, né? E ele apresentou a revelação para que ele não pudesse ter corrido em vão. Ou seja, eu tenho essa revelação aqui, eu quero mostrar para vocês, para que eu não venha fazer o trabalho missionário com algo que Deus não falou. Deus não falou, cara. O apóstolo Paulo falou isso. Meu Deus. Misericórdia, quem sou eu? Humildade do cara, né, velho? Quem sou? Então ele vai lá para os apóstolos, em Atos fala que ele passa um tempo com os apóstolos, junto com as colunas da igreja, né? E ele tem essa troca de experiência ali. E você vê assim que esse perfil do apóstolo Paulo, de ser dessa maneira, abriu o precedente para que ele pudesse corrigir o líder da igreja. Exato, cara. Né? De chegar assim e falar para Pedro, não é isso, cara. Isso que você está fazendo não faz sentido com aquilo que Jesus trouxe para a gente, cara. Exato. E assim, uma coisa assim que às vezes a gente percebe é justamente isso, né? Às vezes as pessoas elas acham que elas não podem errar. Né? Não, eu sou inerrável. Essa palavra existe, né? Eu não erro, né? É inerrável, infalível. Eu sou infalível. Magnânimo. Eu sou uma máquina. Né? Uma besta enjaulada. Então. Mas só que, na verdade, não é assim, cara. Às vezes, pode ter alguma coisa que eu li que não faz sentido. E, mas eu sou o pastor do LAN, eu vou pedir ajuda para ele? Por que não? Né? Ou vice-versa, se o Lance fosse meu pastor, por que não pedir a minha ajuda? Exato. Isso acho que isso não existe. Então, muitas das vezes rola muito isso. E isso às vezes acaba sendo pior, né? Porque imagina se Paulo tivesse deixado de estender isso aí porque ele não queria corrigir Pedro. Quem sou eu para corrigir Pedro? Eu não sou ninguém. Mas a palavra de Cristo é a direção. Exatamente, cara. É igual em outros contextos, né? Que a gente às vezes conversa sobre a palavra de Deus, em outras lives e tal. Uma das coisas que eu costumo pensar e às vezes falo é o seguinte, cara. Uma pessoa que tem 30 anos de ministérios e ela fala a palavra de Deus, a fala dela não tem mais autoridade
por exemplo, do que eu, que tenho menos tempo de ministério, Isso. porque o que traz autoridade ao falar a palavra de Deus não é o tempo de experiência, não é o tempo se é mais, se é menos, mas é a própria palavra de Deus. Tanto que aquele que tem mais experiência, ele não torna a autoridade, a palavra de Deus, mais autoritativa, e aquele que tem menos experiência torna ela menos autoritativa por causa da sua menos experiência. A palavra de Deus, ela é autoridade por si própria, não dependendo das pessoas que estão sendo mencionadas ali. Então, o mais velho pode aprender com o mais novo. Isso. O mais novo, ele pode e deve aprender com o mais velho. E a Bíblia nos instrui a estudar a palavra de Deus olhando no olho das outras pessoas. Sim. Cara, ouvindo pessoas, ouvindo os mais maduros. A palavra de Deus fala assim que foi dado mestres para a igreja, né, com dons para ensinar, para exortar, para corrigir, para dar caminho ali. E para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação dos santos, para a gente chegar ao conhecimento do Filho, pleno conhecimento de Deus, né, maturidade do Filho de Deus. Então, como que eu resolvo isso? Estudo em comunidade, cara. Isso. Conversar com outras pessoas. Eu não tenho a revelação sozinho, eu não consigo ter a revelação 100% de Deus sozinho, mas outras pessoas, a revelação que Deus deu a ela pode juntar e assim a gente chegar a um entendimento maior, mais amplo. Segunda coisa, cara, é uma coisa assim, porque parece que é algo para alguns, mas eu indicaria, aconselharia todos ter uma Bíblia de estudo. Claro, é muito importante. Uma Bíblia é uma coisa simples. A gente gasta com, sei lá, tantas coisas por mês aí, divide aí umas 5 vezes. Porque eu vi uma vez uma pessoa falando assim, eu sou contra a Bíblia de estudo. Porque realmente, cara, tem muitas brigas, muitas linhas teológicas e tal, mas eu sou a favor de todo cristão ter uma Bíblia, por mais simples que ela seja, mas que tenha ali uma introdução do livro antes de começar o livro. Que contexto está escrito o livro de Mateus, o livro de Isaías, o livro que foi escrito em qual tempo, em qual época, para que propósito? Tá. Aí o cara começa a ler, começa a entender, então por isso que ele está falando isso. Aí a gente vai parar de viajar na maionese. Sim. Porque ali os comentáriozinhos que vem embaixo ali dessas Bíblias, vem explicando de forma simples, objetiva, por que ele falou aquilo, por que ele falou aquilo outro. Porque às vezes, cara, a Bíblia de estudo, elas mais simplificam do que complicam. Você viu pessoas falando assim que até o nosso amigo, né, o Ezio, mandou um vídeo para mim, falando daquela passagem onde Jesus fala o seguinte, está conversando com o jovem rico, e ali ele fala assim que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ali as pessoas, elas inventam um monte de história, né? Que o camelo, o fundo da agulha era uma portinha que tinha em Jerusalém, que o camelo tinha que passar meio arqueadinho ali, dobradinho, ele passava com dificuldade ali. Hoje eu ouvi falar que o camelo, na verdade, era uma corda, e aí a corda não passava no fundo da agulha. E, cara, você vê que isso, se uma pessoa dessa tivesse uma Bíblia de estudo simples, ele já ia ver que não tem nada daquilo, cara. Jesus a agulha é agulha e o camelo é camelo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem tudo a ver com aquilo que ele quis dizer. Exatamente. Ele quis dizer aquilo mesmo. E foi isso mesmo. Mas, não é nada fantasioso, né? E por que ele está falando isso? Quando eu entendo o contexto, mais uma vez a importância do contexto, Jesus está querendo ensinar que a dificuldade, os judeus, eles olhavam para os ricos e falavam o quê? A mesma coisa que o pessoal da teologia da prosperidade fala. Tá rico? Deus prosperou. Aí eu olhava a pessoa rica, nossa, Deus abençoou ela, Deus é com ela, porque ela é rica. Aí Jesus vem e fala o seguinte, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí a cabeça dos caras, quê? E qual que é a pergunta que Pedro faz? Mas então, se é assim, é impossível de ser salvo. E aí Jesus fala, o que é impossível aos homens é possível a Deus. O que Jesus está querendo ensinar nesse contexto todo? Que o homem ele não consegue ser salvo pelas suas habilidades, pelos seus dons, pela sua prosperidade, pelo seu dinheiro. Não é o dinheiro que compra os céus. É impossível o homem ser salvo. Até mesmo aqueles que a pessoa, nossa, abastada, abençoada, e Jesus está quebrando essa ideia. O que é impossível ao homem é
possível a Deus. Ou seja, Deus é quem dá a salvação. É Ele quem envia o Filho dele. É Ele quem ama primeiro. É Ele quem dá o primeiro passo. Entende? Então é isso que Jesus quis ensinar. Não tem nada de camelo, de porta que passava aberta em Jerusalém, atrás. Só que isso fica, com o homem, né? só que isso fica bonito no contexto, entendeu? Um textinho fora do contexto, uma explicação erradinha ali, fica legal, cara. Chama atenção, atrai atenção, que isso? né? Eu ver um cara pregando uma coisa assim, nossa Deus, Uau. que legal, nunca tinha pensado. É verdade, né, cara? E esse é o problema. Então, assim, pessoal, não leia texto. Quando você pegar, a gente gosta de aqueles versículos do dia e tal. Palavras que inspiram, né? Que motivam. Exatamente, cara. Mas todos esses versículos eles estão dentro de um contexto, eles têm um objetivo original que o autor quis dizer aquilo, e a gente pode fazer uma aplicação pessoal? Pode, desde que a gente entenda a aplicação original ali, e essa aplicação, a intenção original do autor, ela vai colocar alguns limites, que a gente não vai pensar bobeira. Hoje, esse tanto de guerra que acontece aí, muitas pessoas pegam um monte de texto da Bíblia, que às vezes nem está falando de nada. Usam, né? Para dar um porquê, né? Para dar um porquê, dar uma resposta. E parece que faz sentido. Porquê profético, né? Exatamente. Essa profecia está se cumprindo agora. Nossa, tá cara. Rolando, né? Jesus já disse isso. O sermão escatológico de Jesus ali, de Mateus 24, 25, ele já tinha dito isso antes. A gente vai ter guerra, vai acontecer isso e tal. Terremoto, vai ter peste. Vai rolar isso. Tudo isso vai acontecer antes que eu venha. Exatamente. Antes que eu venha. Aí esse dia tinha um cara postou lá uma profecia de Daniel que vai destruir uma torre, 2 torres, vai levantar um negócio assim. Aí, enquanto ia lendo esse versículo, o cara ia passando a imagem da torre gêmea, sabe? Do avião lá. Nossa, cara! Pior que faz sentido, mas, cara, será que o autor mesmo queria falar especificamente desse momento? Qual que era a aplicação histórica naquele momento? E isso vai trazer uma limitação para a gente não cair nesses erros. Então, é isso. Tá? Tomem cuidado com o texto fora de contexto. E um dos motivos da gente estar fazendo essa live desse tema também é para anunciar também um quadro novo do nosso canal. Bom, explode, tudo cai. Um monte de coisa. A gente vai estar falando justamente nessa área. Um quadro chamado Contexto. Olha só, hein, Contexto. Ixi. A gente vai pegar alguns desses textos que são trazidos fora de contexto e explicar eles dentro do seu contexto. Isso aí. Não somente aquele... polêmicos. Exato, polêmicos, né? O dia eu vi ninguém subiu ao céu a não ser que de lá desceu, né? Ou seja, o crente quando morre não vai para o céu. Isso. Porque só tá lá quem de lá desceu, que foi Jesus. Cara, será que é isso mesmo que está querendo falar? Né? Com todo respeito, né? Aqueles que creem assim. E eu acredito que não. Então, nesse quadro novo, a gente vai abordar esse tema. Isso aí. Né? Trazer o contexto, trazer algumas, de repente, ali, algumas pérolas atuais aí desses pastores de internet. Os coach da internet. Os coach da internet coach falando. Bíblicos. A gente pode pegar ali e explicar de uma forma bíblica e com o intuito de quê? Trazer lucidez na palavra de Deus aos filhos de Deus, né? Trazer maturidade, edificação, sempre trazendo para um diálogo, trazendo para entre aspas, um debate ali, para a gente ter zelo pela palavra de Deus. Cara, bereanos, é o que conversa com nós, cara. É trazer zelo, é conversar. Cara, mas isso aqui? E aquilo outro? Sentar numa mesa, um café bem quente, assim, ó, e aquilo outro? Por que fala assim? Não concordo com isso. E glória a Deus, e aleluia. Então, nós vamos estar lançando esse novo quadro, o Contexto, onde nós vamos explicar tudo isso aí. Eu tô na segunda-feira, já vai estar saindo aí quentinho do forno aí, o primeiro contexto aí para que você possa estar acompanhando e estar participando com a gente, deixando sugestões de textos, né? Exato. Eu vi esse texto aqui, tá no contexto? Manda para nós. Manda para nós vamos lá analisar a luz da palavra e o Lan vai estar vindo aí, vai estar trazendo para vocês aí, né, um conhecimento do que de fato estava querendo dizer esse texto, para que nós possamos a cada dia mais e mais estar vivendo um discipulado de forma intensa. Porque o que nós precisamos entender? Que a Bíblia ela não é uma inspiração para o nosso dia. A Bíblia é um posicionamento para a nossa vida, para que nós possamos viver de forma correta, debaixo dos ensinamentos que Cristo deixou para nós. Em Mateus 28, ele disse o que ali no versículo 19 e 20? Qual é o objetivo nosso como cristão? É batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é fazer discípulo e ensinar aquelas pessoas que são os novos discípulos a guardar
tudo que o Senhor tem nos ordenado. Então, de que maneira isso? Através de texto com contexto, para que de fato nós possamos viver tudo que Jesus quis e quer nos ensinar todos os dias. Beleza, então, galera? Dito isso, nós estamos encerrando por aqui hoje. Curte, compartilha já. Não, sem brincadeira, curte mesmo. Porque aí é aquele negócio que assiste em outros vídeos também. O algoritmo ele vai continuar enviando para você e também para outras pessoas. Por exemplo, há um grupo de pessoas curtindo isso aqui. Isso aqui é legal, vou enviar para mais gente. Então você ajuda nós na divulgação desses vídeos, na divulgação desse propósito, né? Então Isso. curte já, compartilha. Se quiser dar uma comentada aí também, no Instagram também, já segue lá no Instagram, 3D Oficial. É verdade, e aí a gente percebeu muito que muitas pessoas que nos acompanham, às vezes no Instagram, que comentam, que às vezes compartilham a mensagem, elas não têm feito isso no YouTube. Então, vamos lá, faz isso no YouTube também, porque pessoas que são, entre aspas, aleatórias, às vezes vão estar passando por aquele ali e vão acabar vendo esse formato de trabalho em Cristo Jesus, que é o 3D Discipulado. Tá? Amém. Para que mais pessoas possam estar surfando com a gente nessa onda do discipulado. Que Deus te abençoe e vamos junto nessa pegada para a glória de Deus. Deus abençoe.